Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec de 1860. Hoje vamos para o episódio 117. Mas antes, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, ao Espírito Miramês, mentor deste trabalho, aos nossos guias, para que tenhamos neste momento paz, discernimento, para melhor compreensão das perguntas e respostas e comentários que vamos estudar neste episódio. Obrigado, Jesus. Fica connosco agora e sempre. E que assim seja. Pois então, no último estudo do episódio 116, ficámos na pergunta 923. Relembro, estamos na quarta parte das esperanças e consolações, no capítulo 1 das penas e gozos terrestres, sob o tema felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 924 de Allan Kardec. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Pergunta Allan Kardec. O Espírito da Verdade responde: deve signar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, é dado aurir-se consolação na própria consciência, se lhes proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. E então aqui falamos, na pergunta 924, evitar o mal. O que é preciso exatamente para podermos evitar o mal? É esforçar-nos. Esforçar-nos para evitar o mal deve ser o trabalho do chamado homem de bem. Mas há males que se encontram de tal maneira radicados como karma a gritar dentro de nós, e nesse caso mais acertado, o que precisamos fazer é orar, trabalhando honestamente e esperarmos sem cruzar os braços que o Cristo passe a operar em nós, ajudando-nos a carregar a nossa cruz. Anteriormente, nas outras perguntas, já se tem falado muito sobre o que é o mal. E aqui e ali são colocadas aquelas chamadas gotas de entendimento que ouvimos do mais alto, para que possamos compreender melhor e apaziguar a consciência. O nosso dever, diante de situações cujo recurso se encontra no tempo, é resignar-se, sem revolta, porque as raízes de muitos males estão no passado, que pulsa dentro da consciência como sendo o tribunal de Deus instalado para nos ajudar na tranquilidade imperturbável que já conquistaram os espíritos puros. Jesus nos pediu para orarmos e vigiarmos. No entanto, muito frequentemente, somente oramos. Esquecemos da nossa parte, não é, amigos? Que é a de vigiar os nossos impulsos, por vezes inferiores ainda. Estamos num planeta ainda de provas e expiações. Ainda não mudou para a regeneração. Tem processo ou mudança, mas por vezes os nossos impulsos são inferiores. Muitos males podem evitar-se dessa maneira, pois certas arastes são cortadas pela simples vigilância. Sofremos mais, por vezes não é do passado, é pela falta de discernimento no presente mesmo. Se queremos progredir, cuidemos dos nossos, sem que o egoísmo nos faça escravos e sem que o orgulho nos desoriente, nos transtorne.
às duras provações que se passam na Terra, foram escolhidos, pelo menos pelos que provam esses testemunhos, não somente para saldar as nossas dívidas, mas com processos do nosso despertar espiritual. O Espiritismo é completo nos conceitos de educar as almas. Ainda assim, completa que se refere à instrução de novas todas as criaturas. A nós é dada a oportunidade de fecharmos o ciclo porque passa a humanidade. Ao espírita foi dado mais. Mas também não nos esquecemos, meus amigos. Foi dado mais e muito mais será pedido. Devemos e podemos evitar muitos males, pela compreensão que o Espiritismo tem dado por misericórdia de Jesus, que é a força que a doutrina absorve para alimentar os homens, todos nós, em todas as faixas da vida, que viajamos no planeta como nossa casa, ao qual poderemos chamar morada celestial, escola universal, que nos ampara, que nos consola, que nos educa, que nos instrui. A Terra é, pois, um lar maior. O espírito de bem, encarnado ou mesmo desencarnado, quando sofre determinadas agressões dos inimigos e que não existe saída para livrar-se no momento, tem como procurar a consolação na consciência onde Deus está, com maior presença. Então avancemos para o coração, onde Jesus se encontra com os braços abertos, nos desejando paz e trabalho. Não ficaremos nunca na inércia por não terem solução. Presentemente, não terem solução os nossos problemas. Mas sejamos confiantes, porque a fé remove montanhas de preocupações e a oração com vigilância fazem prodígios em qualquer situações em que nos encontramos. Pode-se evitar o mal por muitos processos. Porque Deus não é pobre de recursos, nem Cristo se esquece do seu rebanho, como testemunho dos homens, dando a sua própria vida na cruz, para a paz de todas as criaturas dos dois mundos. Todas estas situações que são aflitivas, pode ser que são enfermidades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. São doenças curáveis e a cura de todas elas deve e vem de nós próprios, dos nossos próprios recursos pelo estímulo do Cristo em nós. Marcos, por exemplo, no capítulo 3, versículo 10, escreveu: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, ele nos estimula para a cura verdadeira. Ainda o faz a favor de todos nós. No entanto, mesmo nas curas operadas em divinas mãos, alguns dos que foram curados tornaram a adoecer por faltar fazer a sua parte. A verdadeira e permanente cura dentro de nós, ela parte das suas próprias criaturas, pelos canais de Jesus, pelo Mestre e pelo Pastor. Procuremo-lo e nos preparemos para curar nós mesmos, limpando a consciência e estabilizando o coração na harmonia de Deus. Desta forma, estamos evitando definitivamente e garantidamente todo o mal. E vamos à pergunta 925 de Allan Kardec. Porque favorece Deus com os dons da riqueza
a certos homens que não parecem tê-las merecido. E o Espírito da Verdade responde: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fiquei sabendo, a riqueza é, de ordinário, a prova mais perigosa do que a miséria. E é verdade. Mas aqui, nesta pergunta 925, a palavra merecimento é o que parece notar-se nesta resposta e salientar-se nesta resposta do Espírito da Verdade. Então devemos nos conscientizar de que Deus sabe o que fazer ante as necessidades humanas e espirituais de todos os seus filhos do coração. Todos os que recebemos é, pois, por merecimento. E esse merecimento está, de certo modo, ligado às nossas necessidades. No que se refere à riqueza, que por vezes vem para uns com mais facilidade, o Deus sabe o que fazer para o adiantamento e experiência desses afortunados de bens materiais. Então, pelo aquilo que disse o Espírito da Verdade, nós não podemos pensar que a riqueza é prema. É que ela constitui, segundo espíritos, ela constitui maior perigo de desvios morais, muito mais do que a pobreza. É, no entanto, necessário que a alma experimente essas duas posições para maior consciência do bem e do mal. São lições que podes escolher no celeiro da vida. Se estás passando por alguma dessas experiências, devemos então orar e vigiar. Devemos meditar e trabalhar. Devemos procurar em primeiro lugar a Jesus, pois Ele sabe muitíssimo mais que nós. E Ele nos interessa a paz da melhor maneira que podes e podemos todos receber. Em nome de Deus. Mas para esta pergunta e resposta, nós podemos pensar assim. Não é questão de pensar, mas é questão de vermos aos olhos do mundo. A fortuna parece um favor especial. Contudo, representa convites fortes para paixões inferiores. No entanto, ela pode ser um meio de luta para o fortalecimento moral. Então, tudo o que chega às nossas mãos, mesmo que estejamos com os espíritos livres da capa física, é sempre o nosso bem. Dependendo de como entendamos também essa oferta de Deus para o nosso coração. É que Jesus é tão bom que, mesmo persistindo nós no mal, Ele instrui e procura todos os meios para nos educar com paciência. E porquê, meus amigos? Por Ele ser misericórdia. Lembremos do Mestre. Lembremos do Mestre quando disse que o céu está dentro de nós. Mas procuremos essa harmonia divina e encontraremos Deus face a face e Cristo a nos abraçar. Em convite divino para a divina estabilidade da consciência. Se o Espírito não nos trouxer alguma coisa, não nos revoltemos, porque a misericórdia nunca faltará. E passemos à pergunta 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte nossa de aflições? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é a seguinte: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias, que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse
o mais rico. Invejai os gozos dos que parecem os felizes do mundo. Sabereis porventura o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem-eles ao número dos egoístas. O reverso, então virá. Deveis preferência a lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe está levada em conta. Se se portar com coragem, lembrei-me destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Aqui estamos a falar de novas aflições nesta pergunta 926. A moderna civilização é uma fonte de novas aflições que torturam o homem cada vez mais. Pelas suas necessidades fictícias, que ela própria cria e que prossegue nos seus caminhos. Nós criamos as aflições e elas nos servem como escolas. Porque a vida, a natureza, aproveita tudo e transforma em experiências valiosas. Quantas reencarnações nós já tivemos em variados países, onde recolhemos ensinamentos que servem-nos hoje de alicerces para a nossa paz. Tudo é de modo comum que devemos perguntar a todos quais os espíritos passaram para a Terra e que não criaram novas aflições no seu aprendizado. Eis aí um sistema de despertamento espiritual que nunca foi mudado, totalmente acordado pelo método das aflições. Queiramos ou não, passamos por elas. Este é um processo de acordar a espiritualidade maior, a qual também passou pelos mesmos caminhos. Se hoje os espíritos elevados vivem na plenitude da consciência imperturbável, como era ontem, é nesse sentido que os benfeitores espirituais, em relação a nós outros, têm muita tolerância para as nossas faltas. Se assim o podemos dizer, eles passam pelas mesmas aflições. Mas Deus é sempre Pai amoroso e santo, bom e justo, que não dá pedra a quem não pede peixe. Então não devemos enfiar os outros em situação bem melhor do que a nossa, porque não sabemos o que se encontra reservado a eles, nem tampouco a nós próprios. As situações são mutáveis em todos os campos do crescimento, e as escalas são variadas, sendo necessário que subamos todos os degraus. Não invejemos os gozos dos que nos parecem felizes, porque cada um tem necessidades diferentes, por estarmos em diferentes estados espirituais. Cada um recebe somente o que precisa para a sua paz espiritual. Deus, às vezes, permite que o homem ignorante prospere e se mostre feliz. Não inveje no seu caminho a vida. Não inveje no seu lugar também a vida. Ela pode estar passando ou começando a entrar em duras provas. O aprendizado tem variações, como já falámos. Devemos então olhar sem inveja alguma o rico, se nós somos pobres. E não maltrates o pobre, se és rico. Todas as duas posições são extremos que devem ser reparados. Certo sábio na antiguidade aconselhou para o bem dos corações o caminho do meio. Deus permite que passemos por todos os caminhos, por sermos todos iguais.
de modo a alcançar todas as experiências na sequência da vida. Quando o justo é feliz, a sua felicidade é verdadeira, porque ele já passou por todas as tribulações que educam e instruem. Quando Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem, é porque todos os sofrimentos levam à criatura a paz de consciência, senão em uma reencarnação, mas nas quantas forem necessárias. Deus não tem pressa, mas não para de ajudar. As novas aflições são para os que ainda dormem, não para os que acordaram para a luz do amor e da caridade. Se nós, temos necessidade de sentir Deus para o nosso bom andamento na vida, devemos procurar Jesus. João, no capítulo 12, versículo 45: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Procurar a Jesus é encontrar a Deus, porque o Mestre trouxe para todos os homens todas as respostas às perguntas feitas para a felicidade de todas as almas. E vamos passar à pergunta 927. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá como necessário. Ora, não será real a felicidade daqueles a quem falta o necessário? Questiona Allan Kardec. O Espírito da Verdade responde: verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então só tem de se queixar de si mesmo. Se for ocasionado por outrem, a responsabilidade cairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então, aqui nesta pergunta 927, falamos de felicidade na Terra, mas vamos com calma com a palavra de felicidade. Há muitas mensagens que dizem aos homens que não existe felicidade na Terra, ou melhor dizendo, que não existe felicidade em relação à vida humana. No entanto, essa felicidade existe na computação de valores. O espírito notadamente, como é dizer, rico, interiormente, claro, por ser obra de Deus, os valores que falamos estão em estado de inércia, de modo que o tempo possa despertá-los no ambiente de Nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade se encontra passando por uma fase de transição, onde o homem é bom e mau, sorri e chora, abençoa e maldiz, alegra-se e alimenta a tristeza, ama e odeia, perdoa e vinga, e assim por diante. É por essas condições que não há lugar para a felicidade, mas sabe-se que ela existe. Principalmente o espírita sabe, e os demais espiritualistas. A nossa grandeza, como sentimos, é em dizer que Deus é o caminho da nossa felicidade, é a vida para a nossa felicidade, é a verdade que nos mostra a felicidade. No mundo terreno, nós encontramos o homem que tem saúde e depois sofre, outros com muitos haveres materiais e sofrendo a falta do necessário. És porque o ambiente terreno turva a cooperação e no que se diz do bem-estar e da tranquilidade da consciência, mas estamos andando rumo à paz interior. E estamos muito alegres por ver e sentir muitos investidos na carne, já trabalhando na sua intimidade da consciência e também do coração. Porque para o aprimoramento individual, como a tenda de harmonia interior, para que haja lugar para o sol do amor.
Em tudo é preciso que haja um equilíbrio. Todos sabemos disto. A riqueza em demasia provoca e pode para não provocar distúrbios incontáveis. E também não esqueçamos que a pobreza, do mesmo modo, em tudo é preciso que haja equilíbrio. Todas as duas posições que mostram insatisfação de maneira a criar instabilidade nos caminhos a percorrer, o que se encontra mais ou menos feliz, sentindo mais perto que existe a paz. É aquele a quem nada falta para a sua vida material, mas que não comete o desperdício da economia dividida pelas suas mãos. Falamos dos ricos, claro, que devem saber usar os seus bens materiais, condições para que existem em toda a parte, e os pobres que confiam em Deus, que Ele, o Senhor do Universo, tem tudo com abundância e nunca dá pedra àquele que pede pão. Ser tolerante e paciente em todas as situações, que Ele sabe o que fazer em teu favor, e ninguém fica órfão na sua grande casa, onde todos somente recebem o que merecem para a educação espiritual. Quais sempre as faltas que sofremos são por culpa dos que sofrem essas privações, de não saberem respeitar as leis da harmonia. Tudo o mais constitui processo de despertamento espiritual. Ainda precisamos muita dor, pois a dor acorda em nós os valores que depois nos farão agradecer a sua cooperação divina. É que neste amanhecer da alma, o que se passa com os nossos caminhos é para nos levar para a verdade, que sempre nos liberta. O espírito não deve se empenhar no seu esforço próprio, que ele tenha força de aliviar o fardo e suavizar o jugo. O espiritismo tem ajudado muito os que se interessam por esta doutrina, facilitando os meios da alma educar a si mesmo e compreender as leis que sutilmente da vida regem a toda a humanidade. Se o nosso sofrimento, se os nossos infortúnios, se a nossa dor forem ocasionados por outros, não devemos merecer por isso, nem condená-los, porque então sofreremos o equivalente do que precisas para enriquecer a alma, despertando de seguida a fé e o amor no nosso coração. Também esta parte de Lucas, do capítulo 3, versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele nos disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Esta resposta de Jesus é imensamente profunda. Esta resposta que Jesus deu aos soldados daquela época encaixa perfeitamente nos trabalhadores de hoje, como lhes dizendo para se contentem com o seu soldo. Quanto mais revolta, mais dificuldade passarão todos os povos. E a frase a ninguém maltrateis é um aviso que devemos amar. Pensemos nisto, que outras advertências virão para a nossa felicidade. E vamos seguir. Continuamos sobre o tema felicidade e infelicidades relativas. Pergunta 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males
não advirão de não conseguirmos essa vocação? Questiona Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: assim é. De facto, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou por avareza, desviam os seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. Kardec reforça a pergunta: acharais então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Falta a questionar a não Kardec. E o Espírito da Verdade responde: cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem as suas exigências, porque deveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizeis. Se pode fazer outra coisa? É uma pergunta. Poderá sempre tornar-se útil na medida das suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico. E Allan Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta 928, que eu vou ler. Não afastarem-se os homens da sua esfera intelectual reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inescrutável de reveses. Depois o amor próprio, sobrevivido a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e mostra o suicídio como remédio para escapar ao que lhes afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Interessante esta pergunta. É interessante, e aqui estamos a falar sobre vocação natural. Como vimos estas respostas, há uma grande necessidade de o espírito seguir a sua vocação natural, aquela que traz na sua própria consciência, determinada pelas suas necessidades espirituais, ou seja, aquela que é planeada no plano espiritual para a sua reencarnação. E também compete aos pais reforçarem essa vocação quando ela for descoberta, no sentido que o filho caminhe com os seus próprios pés. Quando certas circunstâncias torcem os sentimentos, tudo é errado na vida da alma. Se um espírito tomou um corpo para seguir uma carreira de medicina e por tais ou quais meios humanos vai para o campo, certamente se sofrerá intimamente a falta do ambiente da medicina. Quando se dá ao contrário, ele fica deslocado no meio dos seus colegas. Então, cada qual deve, por lei maior, situar-se no seu lugar, num sentido que a própria consciência lhes deu um amparo. Então podemos salientar que Deus não deixa de ajudar jamais, mesmo os que trocam de posição no mundo. Tudo se confunde no amor, onde nascem lições imortais para o celeiro da vida. O melhor é fazer como os antigos. Primeiro ensinavam o filho uma profissão, fosse esse filho de mais baixa sociedade ou de mais alta sociedade. Perdão, sociedade, eu quando falo em posição social, como é lógico. Ou seja, o objetivo é para seguir o que ele mais interessasse na vida. Ficava assim a profissão simultaneamente, à condição de doutor, para o caso de precisar colocar em uso, como o caso
Como o caso de Saúl de Tarso, que era tecelão e doutor da lei. Na nossa sociedade já descobriu que deve colocar o homem no lugar de vocação natural, dando que os testes vocacionais que favorecem uma orientação mais acertada ao jovem. A vocação muitas vezes mostra interiormente, evidenciando-se exteriormente. Por isso é que uns não precisam de testes, enquanto os outros procuram nele a sua conscientização para serem mais bem entendidos e sentirem mais segurança dos seus caminhos. Quando a alma não tem certos recursos para estimular si mesmo, na sua evocação, a ideia dos pais tem grande influência no seu destino. E seus genitores se desviarem o fim da sua vocação natural, não vão desfrutar da alegria de o ver e sentir a sua felicidade, por ele estar colocado num lugar que não deveria. Eles sofrerão as consequências. No entanto, em todos os caminhos as lições são visíveis, porque vai-se cumprir a lei, que assim se expressa. Nada se perde na escola divina. Então, resumindo, quando os pais compreendem bem a missão dos filhos, é porque esses filhos merecem essa compreensão. Quando os pais assimilarem bem as orientações certas, quando os filhos, assimilarem bem as orientações certas dos pais, é porque estes filhos merecem essa compreensão. E assim que reportemos, mais uma vez a Paulo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então, se estamos as grandes vidas, iremos verificar que o Espírito iluminado, que vem em missão à Terra, nada faz com que ele perca a sua direção em todas as aptidões, que devem se expressar junto aos homens. E vamos continuar com felicidade e infelicidade relativas. Agora vamos para a pergunta 929. Allan Kardec questiona: pessoas há que baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer à fome? E o Espírito da Verdade vai responder: nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer à fome. O homem acharia sempre bem de se alimentar, se o orgulho não colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Por isso, cada um diz aos outros e não para si. Então isto aqui leva a esta pergunta 929. É o passado gritando, não é? É o que leva a crer. É que as pessoas que têm a ideia de morrer à fome, essas pessoas não se alegram com nada. Mesmo que se encontrem rodeadas de abundância, têm o passado gritando dentro da própria consciência. Este passado precisa de ser substituído por um presente cheio de esperança e de trabalho honesto. A alma deixa a carne para reajustar-se diante da consciência, para alimentar a mente poluída do que fez em certas épocas recuadas. A tristeza que assoma a sua personalidade, de vez em quando são paixões inferiores que venham à superfície, vêm à tona, para saírem e serem transformadas. E o canal mais adequado para isso? Sem dúvida que é a caridade.
aquela que Jesus nos ensinou, que nada exige e que tudo abençoa, a caridade com amor. Quando a tristeza, o medo de tudo, as lágrimas sem explicação, a tortura mental e mesmo os infortúnios surgirem nos nossos caminhos, então é o passado gritando. É o mal que fizemos querendo sair do nosso coração. É pois a maturidade chegando para a nossa felicidade. Não podemos ter dúvidas nas advertências de Cristo, nas suas bem-aventuranças, e principalmente para os que sofrem, que eles encontrarão o céu dentro de si mesmo. Usam os meios que a doutrina espírita nos ensina com amor, sem violentar. Ficaremos livres, dando o caminho à esperança. Irá a nos falar que existe bem perto do nosso coração a felicidade. Os livros mediúnicos estão levando a criatura para o trabalho interior, onde existe o céu, Deus, o Cristo e mesmo os espíritos benfeitores, ajudando-nos a vencer a si mesmo, a conhecer os caminhos da felicidade. Então, repito, não se deve ter a ideia de morrer à fome, se nada falta na economia divina. Não se deve pensar em morrer, mas sempre em viver. Essa agressão ao espírito é o reflexo das agressões que fizemos uns aos outros e que devem ser combatidas pelo contrário do que fizemos. Só combatemos o mal, praticando bem. Então, esta frase não podia estar mais correta. Fora da caridade não há salvação, porque a alma empenhada no bem comum, irá se sentir feliz por trabalhar para a felicidade dos seus irmãos. O passado grita somente para nos acordar e fazemos no presente o que não compreendemos em outras reencarnações. Então, se queremos viver no eterno, temos de saber que só ingressamos nesse estado de alma pelas portas do amor. Ama e a felicidade irá surgir nos nossos corações, eliminando. Ama e a paz começará a aparecer na nossa consciência, incentivando-nos a que amemos mais. O espírito deve ser um transformista em Cristo, mudando todas as coisas para o modo como Jesus nos ensinou, pois aí reinará a felicidade. Todas as paixões são as virtudes ao contrário. Quando passamos a compreender essa verdade, elas desaparecem e cedem lugar à verdade, onde são gerados o amor e a caridade, estabelecendo aquela paz que se enraiza no trabalho com Jesus. O passado grita que queremos morrer, querendo mudar para o real. Não, o real que é o bem comum, em cuja fonte nascemos todos, na limpidez do amor divino. Não há ofício desprezível. Todos os ofícios exercidos com honestidade têm as bênçãos daquele que trabalha mais do que nós. O Espiritismo nos chama com veemência para que todos nós, espíritos e almas, coloquemos as mãos no trabalho do bem, de forma a sermos árvores com frutos bons, alimentando os famintos. Que Deus nos abençoe sempre. E vamos para a pergunta 930. Kardec questiona: é evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar
Eles sempre achariam um trabalho qualquer que lhes proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover às suas necessidades, em consequência das moléstias ou em outras causas independentes das vontades delas. E o Espírito da Verdade responde: numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer à fome. E Kardec volta a fazer um pequeno comentário que vou ler. Esta pergunta 930: com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, as suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio em que se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social, fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, aqui falamos de lei cristã. Somente isso. Lei cristã. Então vejamos. Pela lei cristã, e quando falo aqui em lei cristã, estou a falar do ensinamento de Jesus no seu evangelho de vida. Ninguém passa necessidades, desde quando obedeça aos preceitos no que toca à vida. Um dos luminares da espiritualidade maior responde ao codificador para a sua inteligente pergunta de maneira simples, sem prolixidade. Numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Os próprios discípulos do Senhor nada possuíam. No entanto, não lhes faltava o essencial e todos eram abastecidos naquilo de que precisavam. Eles viviam a fraternidade verdadeira, onde todos trabalhavam para ser úteis aos que precisavam. Os enfermos presos aos catros das provações recebiam igualmente tanto quanto os que trabalhavam. Qual dos trabalhadores gostaria de trocar posição com o enfermo? O que é melhor, trabalhar ou ficar preso no leito? Os velhos, as crianças, os enfermos, os indolentes precisam viver. E se Deus não deixa faltar para eles o ar, a chuva, o sol, os frutos, o teto e mesmo o ensejo de viver na terra, nós é que vamos negar a nossa parte no que podemos doar-lhes? Em verdade afirmamos que também ainda passamos por esse estágio. O amor verdadeiro não exige a caridade iluminada. Não pede recompensa e a fé que se firma na razão. Não precisa do anúncio dos homens. A supressão em nós das paixões é necessária para a vida. A vida corre dentro da harmonia, de modo que as consciências se apodera da paz de que não perturba o coração. Sejamos omissos nos julgamentos apressados e cuidemos de nós mesmo sem egoísmo, esquecendo igualmente o orgulho de todas as suas ramificações, que as paixões apresentam no campo imenso da mente. No dia em que o Evangelho penetrar nos portais da política e os homens que a praticam a colocarem com cartaz luz na magnitude que ele alcançou, nada vai faltar para o homem, porque Deus não dá miséria, e sim dá abundância, em todos os ramos da vida que o ser humano possa estar. Se o amor for a primeira ideia das almas dos dois planos da vida, as enfermidades desaparecerão por simples toques das mãos. A água será remédio e o ar dará mais vida. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Está escrito em Lucas capítulo 13, versículo 12. Então basta uma ordem do verbo
que não se misture com as paixões inferiores, que a enfermidade ou as enfermidades de todos os tipos obedeçam ao comando da vida. A doutrina do Espírito está abrindo caminhos para que os homens entendam a necessidade da harmonia na mente e no coração, passo divino que ele próprio deve dar, procurando a sua própria felicidade. A doutrina que vai dominar o mundo é a doutrina de Cristo. A doutrina onde o amor, a caridade se expressam com a presença de Deus. A sociedade deve organizar, segundo a lei de Cristo, para que no planeta vigore a paz e nunca falte nada a ninguém. Trabalhamos então, pois, para estabilizar a harmonia na Terra, que ela é mãe dadivosa e santa. No seu seio fecundo brotarão vidas que alimentam as vidas maiores por um influxo do amor dos próprios homens. Podemos esperar a volta de Cristo. Essa é uma verdade, mas desta vez no reino dos nossos corações. De modo que o homem, à espera dessa visita, muda o seu processo e limpa a sua casa interna, para que o mundo e o ambiente em seu derredor igualmente se transforme, passando a ser o paraíso esperado, e o céu sairá dos corações dos homens para a desarmonia, e o ser humano avançará para a plenitude da vida, respirando ambiente da verdadeira felicidade. E vou ficar por aqui, para esta pergunta 930. Vamos para a pergunta 931, que ainda se refere a felicidade e infelicidade relativas. Pergunta 931 de Allan Kardec: porque são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? E o Espírito da Verdade responde: nenhuma é perfeitamente feliz, e o que lhes julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda a parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e ela será o paraíso terrestre. Pois aqui nesta pergunta 931 falamos de classes sofredoras. No mundo que habitamos, as classes sofredoras são o maior número. Como diz o Espírito da Verdade, por a Terra ser um mundo de expiação e provas, como retraíam os benfeitores da espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, os que dizem que alguns são felizes, se enganam na expressão e mesmo na realidade, tornando-se a dizer que muitos instrutores da espiritualidade já falaram: não existe felicidade completa na Terra. No entanto, ela é uma realidade, porque alguns já a percebem e de vez em quando, recebem ou concedem alguns minutos deste tesouro, que é permanentemente nos mundos venturosos. Nenhuma classe no mundo é feliz, a verdadeira expressão da felicidade para nós humanos. Alguns aqui e ali sentem a existência, a felicidade e procuram ir na busca da paz que o Cristo tem como abundância. Ele, o mestre dos mestres, indicou os caminhos para a aquisição desse estado de alma, que em grande parte é constituído da alma e certamente da vida. Se a Terra fosse morada dos eleitos, como se costuma dizer, onde se encontra a felicidade, não precisaria vir Jesus a ela, nem seria necessário surgir a doutrina dos Espíritos. O Mestre veio para os sofredores, está sempre ao lado deles. Consola, sim, vai indo consolando, podemos dizer assim, instruindo,
E se a doutrina dos espíritos é Jesus voltando, deve fazer a mesma coisa. Onde somente moram os anjos, qual é o trabalho de consolo? Onde haja somente espíritos puros, qual é a necessidade de se pregar o Evangelho? Ele reflete as leis para que foram estabelecidas. Para quem foram estabelecidas as leis? Somente os ignorantes, somente para os ignorantes, não são os sábios que já têm palpitando dentro do seu coração. E os ignorantes, eu falo de nós. Quem sofre é quem precisa de remédio e de médico. Jesus mesmo disse que não veto ao mundo para os que são, e sim para os enfermos. Notadamente, procuramos conforto quando estamos sofrendo, remédio quando estamos enfermos e amparo quando estamos desamparados. O sofrimento no mundo está por toda a parte. Muitos dos que pensam estar livres dele, pode ser que sofram mais ocultamente. Deus, pela sua conduta reta e retidão na sua moral, se somente atraímos o que somos, se todas as criaturas procuram o mestre, o ambiente terreno deve mudar, tornando-se um paraíso. Será então o céu na terra, porque esta se encontra transformada pela transformação que os seus filhos tiveram. Nós, humanos. Então, ficamos com esta pergunta 931. Primeiro quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso guia espiritual, nosso irmão maior, ao Espírito Miramês, mentor deste trabalho, aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, por terem me permitido, neste tempo de estudo do Livro dos Espíritos, paz, discernimento e amor, para melhor compreensão das perguntas e respostas de Allan Kardec e do Espírito da Verdade. Espero que tenham compreendido da melhor forma, pelo menos da forma que ensinei, da forma como tentei me explicar, os comentários, as perguntas que lemos. Jesus, obrigado, e ficai sempre nos nossos corações, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem assistido a mais este episódio 117. Dentro de uns dias voltaremos para o episódio 118 do estudo do Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, livro básico da doutrina espírita. Obrigado, muita paz, muito amor para todos vós. Que assim seja.